Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 23 e nós leremos apenas um verso desse conhecido Salmo. Salmo 23. Apenas o verso 5, onde Davi diz assim: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. O Salmo 23, ele tem na figura do pastor a sua imagem mais poderosa, a imagem mais conhecida, projetada por esse salmo. É, sem dúvida, o salmo mais conhecido da Escritura. A maioria, se duvidar, talvez até todos aqui, capazes de recitá-lo do primeiro ao último verso. Uma imagem que consola. Davi fala com peculiaridade sobre a relação dele com Deus como o seu pastor, porque Davi, antes de reinar, foi pastor de ovelhas. Então ele domina a linguagem, ele domina o universo da relação, da dinâmica entre pastoreio e suas ovelhas. E ele projeta os afetos, ele projeta os cuidados, ele projeta a relação do pastor para com as ovelhas em relação a ele para com Deus. E por isso o Salmo ele é tão afetuoso. Ele nos alcança numa perspectiva tão afetiva, em razão dessa imagem poderosa e conhecida que é projetada no Salmo, a figura do pastor. Mas não é a única figura presente no Salmo 23. A partir do verso 5, Davi muda o cenário, ele muda a perspectiva e ele muda também a figura projetada. Não é mais o pastor no Salmo, no verso 5. Agora ele vai apresentar o Senhor, no verso 5 e no verso 6, como o anfitrião, aquele que recepciona, aquele que prepara uma mesa na presença dos adversários, aquele que unge a cabeça e aquele que faz o cálice de vinho transbordar. Ovelhas não se assentam na mesa, ovelhas não bebem vinho. Não é mais, portanto, aqui a relação de pastor e ovelha. Agora Deus é apresentado no verso 5 como um anfitrião que recepciona os seus convivas, que recepciona os seus queridos e celebra junto dos seus queridos e lhes oferece um banquete, lhes oferece uma mesa farta, lhes oferece uma taça, um cálice cheio de vinho a ponto de transbordar. E unges a cabeça com óleo. Essa unção era a unção típica quando um convidado era recepcionado na casa de alguém,
e esse alguém muito esperava o seu convidado, ele recepcionava e ungia a cabeça, tirando a poeira da rua, refrescando a sua cabeça, refrescando o seu corpo, um símbolo de que aquele convidado era bem-vindo àquela casa, bem-vindo àquele ambiente. O próprio Senhor Jesus, ele vai mencionar no Evangelho de Lucas, quando ele é visitado por uma mulher que derrama sobre si um bálsamo, ele faz o seguinte comentário: olha, eu cheguei nessa casa e ninguém ungiu a minha cabeça, entretanto ela me ungiu, e não só me ungiu, mas também lavou os meus pés com as suas lágrimas. Ele está fazendo referência a esse cerimonial que, aliás, ele não foi alvo. Aqui, portanto, Davi está mencionando Deus como o anfitrião, o Deus que já foi apresentado nos versos iniciais como pastor que conduz a ovelha aos pastos verdes, que conduz às águas tranquilas, que tem o cajado condutor, a vara protetora, que está atravessando o vale da sombra da morte, a ideia de um pastor cuidadoso, um pastor que ama, um pastor que protege. E agora a figura muda. Não é mais o pastor. Agora é um anfitrião, feliz e recepcionando aqueles aos quais ele convida. E quando o convidado chega à casa do anfitrião, como esse convidado é recebido? Todos nós aqui que temos uma relação de prazer com aqueles que frequentam a nossa casa, as nossas casas, sabe quando você convida alguém que lhe é caro, que lhe é afetuoso, como que você recepciona? Das duas, uma. Ou você prepara um jantar, um almoço, um café, e você coloca na mesa aquilo que o seu convidado gosta, você sabe qual é o prato predileto dele, você se esforça para oferecer, ou então, se você não sabe preparar o prato predileto do seu convidado, você prepara o seu prato de domínio, porque você quer receber bem. Ninguém recepciona alguém querido de qualquer maneira. Arrumamos a casa, embelezamos ali a sala, ornamentamos aquele espaço, preparamos uma mesa agradável, cometemos até alguns equívocos, porque, por exemplo, eu lembro de um texto compartilhado há muito tempo, inclusive pela Josiane, acho que nem Josi lembra disso, na rede social, quando ela escreveu um texto sobre pessoas que às vezes recepcionam muito bem quem vem de fora e nem sempre preparam uma mesa para a sua família. Às vezes você coloca uma taça de cristal para o convidado e você bebe em copo ali de arisco, em copo de extrato de tomate. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer receber bem quem nos é caro, quem nos é importante, quem nos é afetuoso. A ideia que Davi está projetando é essa ideia de um Deus que tem prazer em receber os seus filhos, o pastor, o bom pastor, que já cuidou das ovelhas, agora ele vai receber bem aqueles aos quais ele ama, aos quais ele considera. E como Deus recebe? Como Deus se aproxima de nós? Ou melhor, como Deus nos chama à sua presença? E aí Davi vai explicar apresentando essa dinâmica de um banquete, a dinâmica de uma relação, a dinâmica de uma mesa farta. E o que esse verso ele ensina para nós? Quando ele diz que preparas uma mesa na presença dos meus adversários, primeiramente Davi está mostrando Deus como alguém que quer intimidade conosco. Só se senta na mesa para um banquete quem é íntimo. Só se senta na mesa quem produz afeto, quem é alvo do afeto do Senhor. Jesus, inclusive, na véspera da paixão,
na véspera da crucificação, ele tem um jantar onde é celebrada a última ceia com os seus discípulos. E estavam assentados com ele os 12 que durante 3 anos foram treinados por Jesus e que lhes eram íntimos, lhes eram próximos. Ainda que Judas estivesse ali no meio, mas Judas foi chamado para ser próximo, foi chamado para ser um apóstolo, foi chamado para ser discípulo da parte do Senhor. Essa é a relação de Deus comigo e com você. Deus não propõe para nós uma relação distanciada. A vontade de Deus é que na nossa caminhada com Ele haja essa intimidade, haja essa aproximação, que você se sinta um filho querido, que você se sinta como um convidado que o Senhor espera pelo relacionamento. Me lembro, inclusive, uma história muito interessante do bispo Roberto Macalister, de saudosa memória, o fundador da Igreja de Nova Vida, e o bispo Walter Macalister, seu filho, conta isso, que o pai estava viajando, passou um tempo em campanhas missionárias, e um dia ele marcou o seu retorno. E ele esperando o seu pai retornar, cansado de passar muito tempo longe de casa, e o pai, o bispo Roberto, ele era um homem vaidoso, ele era um canadense, quase 2 metros de altura, extremamente carismático, aliás, um dos homens, uma das lideranças mais carismáticas que surgiram aqui no Brasil. Ele começou o trabalho na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e o trabalho virou depois a Igreja de Nova Vida, como nós conhecemos. E ele gostava de se arrumar bem, mas ele estava voltando da viagem. E quando ele foi encontrar com o pai, no saguão do aeroporto, o pai estava muito arrumado, mas muito arrumado. Não parecia alguém que estava retornando cansado de um tempo longe de casa, querendo descanso. E aí o bispo ficou um pouco frustrado, o bispo Walter, o filho. Quando vê o pai tão arrumado, ele logo pensou o seguinte: meu pai chegou e certamente não vai ficar, já tem aí uma série de compromissos, porque ele precisará viajar, porque não faz sentido ele estar desse jeito se não tem uma viagem programada. Estava muito arrumado. E aí quando ele se aproximou, beijou o pai, matou a saudade. E aí ele perguntou: pai, o senhor vai para onde? Ele disse: olha, eu estou retornando de uma viagem. Eu não vou para lugar nenhum. E aí o bispo Walter perguntou ao pai: mas por que então o senhor está aparentado assim, arrumado desse jeito? Paramentado, melhor dizendo, desse jeito. E aí ele falou: porque eu vim me encontrar contigo. Eu sabia que você estaria aqui, eu me arrumei para você. E aquilo marcou profundamente a relação de pai e filho do bispo Walter com seu pai, bispo Roberto Macalister. O encontro era esperado pelo bispo Roberto. O encontro entre Deus e os seus filhos é um encontro esperado. Deus tem prazer nessa aproximação. Deus não quer uma relação distante com os seus filhos. E Davi, ele explica essa intenção de Deus colocando uma mesa como esse lugar onde a intimidade com o Senhor é apresentada, é proposta. Deus nos chama, portanto, a mim e a você, para sermos íntimos. Não quer uma relação apenas onde nós cremos em Deus, um Deus poderoso que está lá no céu reinando. Deus é apresentado nas Escrituras como um pai, e um pai que se importa com os seus filhos. Deus é apresentado, Jesus especialmente é apresentado como o Emanuel, o Deus conosco. João vai dizer que Jesus, ele tabernaculou e andou entre nós. A intimidade e a aproximação é a proposta da relação com o Senhor. Deus não quer você longe. O Senhor não quer você distante, numa relação desconfiada, uma relação medrosa, uma relação marcada pelo temor.
ainda que temer a Deus seja bíblico, ainda que temer ao Senhor seja o princípio da sabedoria. Temer a Deus tem o seu lugar. O temor do Senhor tem o seu lugar na nossa devoção. Há um momento e há o acompanhamento da nossa devoção do temor do Senhor. Fyodor Dostoiévski, no livro Os Irmãos Karamazov, ele tem a frase, uma das frases marcantes da obra, é de que sem Deus tudo é permitido. Ele reconhece que o homem que não teme a Deus se sente livre para fazer tudo, as mais bizarras situações. Mas o homem que teme a Deus é um freio. Temer a Deus é bom. Temer a Deus nos coloca num trilho para poder caminhar, mas a relação de temor não pode ser a principal dinâmica da relação com Deus. Todos nós que somos filhos de Deus, precisamos nos sentir à vontade e completamente benquistos por Ele. Se porventura, na relação com o Senhor, o que prevalece, o que surge na relação, é uma relação de medo, dificilmente nós nos aproximaremos de Deus. Porque ninguém se aproxima de quem tem medo. Filhos que têm medo de seus pais não se aproximam. Não podemos confundir respeito com medo. Na própria relação humana é assim. Filhos que têm medo do pai, medo da mãe, medo do avô, não se aproximam desses entes, não se aproximam desses parentes, porque o medo é um elemento impeditivo. Na relação com Deus também funciona da mesma forma. Se tivermos medo de Deus, nós não nos aproximaremos dele e não tomaremos posse das bênçãos espirituais que o Senhor tem para nos oferecer. Por isso que Davi, primeiro, ele apresenta a figura de um pastor afetuoso, que cuida, que não deixa nada faltar, que leva aos pastos verdes, que conduz às águas tranquilas, um pastor que refrigera a alma, que coloca a ovelha para andar nas veredas da justiça, que protege com a vara, que cuida com o cajado. Pronto. E que essas proteções, elas consolam a ovelha. Ela se sente protegida. Mas agora, Davi quer apresentar Deus de uma outra maneira. Ele quer apresentar como alguém que está alegre, alguém que está realizado em receber cada um daqueles que interagem com ele. E ele apresenta, portanto, a mesa como esse lugar de aproximação e de intimidade com Deus. Deus te chama e Ele me chama também para nós sermos íntimos do Senhor. Um dos teus alvos, nesse ano de 2024, é você buscar a intimidade com Deus. Você que já está salvo no Senhor, você que já é filho do Senhor. Porque há filhos que, embora filhos, são distantes do Pai. Eu, como pastor, já ouvi essa confissão. Pastor, eu não era tão íntimo do meu pai. Eu não era tão íntima do meu pai. Tornei-me íntimo quando ele tornou-se idoso. Tornei-me íntimo quando ele ficou enfermo e precisou. Eu era filho único, então cuidei do meu pai. Ou então eu não era filho único, mas fui aquele que mais, por algumas razões, se destacou no cuidado. E aí nos aproximamos. Não é da vontade de Deus que nós nos aproximemos dele no tempo final da nossa trajetória cristã. Ou então quando uma tribulação surgir, quando uma crise aparecer. Na trajetória cristã, há muitos que só se tornam íntimos de Deus por causa de uma crise, por causa de um acontecimento trágico. E aí, então, os joelhos passaram a se dobrar com mais intensidade para orar. E aí tornaram-se íntimos de Deus. Mas longe de nós precisarmos de uma tragédia pessoal, de uma tragédia na família, para sermos íntimos do Senhor. Porque a oferta da intimidade, ela já está disponível. Deus não fica se escondendo, brincando conosco,
lançando-nos em tragédias, em caos, para que possamos descobri-lo, para que possamos achá-lo em alguma esquina da vida. Deus não faz isso. Deus não fica brincando conosco de esconde-esconde. Desde o momento em que nós fomos salvos, a vontade de Deus é de se descortinar, é de se apresentar para nós, e Ele se apresenta a nós, primeiramente por meio da sua palavra, porque Ele deixou o registro de quem Ele é e do que Ele quer fazer na vida do homem, na sua palavra. Mas além da palavra, Ele também nos dá a sua presença. A intimidade do Senhor, ela está disponível e absolutamente acessível para mim e para você agora. E você não precisa enfrentar uma doença incurável para passar a desfrutar da intimidade com Deus. Você não precisa estar desempregado, você não precisa enfrentar uma crise terrível no seu casamento para você descobrir que Deus tem interesses profundos por você. Deus é pai, Ele não vai se tornar um pai amoroso. Ele não se tornará um pai interessado porque Ele nos vê quebrados, esmigalhados e chorosos. Não. Ele já é pai amoroso agora. Ele já tem interesse agora. Antes mesmo da sua conversão, o Senhor já estava interessado em você, tanto que Ele te atraiu com cordas de amor para Ele. Ele já te amava, Ele não passou a te amar. O amor do Senhor já estava derramado e Ele te chamou para Ele. O amor de Deus e a intimidade do Senhor já é uma realidade. Talvez eu e você não desfrutemos dessa intimidade na plenitude que Deus quer por culpa nossa. Por causa do pecado, por causa da frieza espiritual, por causa das nossas indiferenças, mas não por causa do Senhor. A mesa está posta, os lugares já foram devidamente distribuídos, Ele já está sentado próximo à mesa, e Ele já está esperando que eu e você sentemos cada um em nosso devido lugar e desfrutemos do banquete que Ele tem para nos oferecer. Deus tem, portanto, uma vida toda de intimidade e de aproximação para me oferecer e também te oferecer. Davi vai além, Davi vai dizer que, inclusive, essa cena festiva do anfitrião alegre, que está feliz em receber os convidados, ele prepara esse ambiente diante dos adversários, ou seja, no meio da adversidade. A mesa não é um lugar tenso, a mesa é um lugar alegre, a mesa é um lugar de celebração. A mesa do jantar, do café, do almoço, é um momento de alegria, de contentamento. E Davi está dizendo que esse ambiente é preparado na presença dos adversários, ou seja, diante das adversidades. A bênção de Deus na vida dos seus filhos é tamanha. Ela é tão grande, tão extensa, ela é tão profunda, ela é tão relevante, que mesmo enfrentando adversidades, conseguiremos desfrutar de contentamento, de sossego, de tranquilidade, como se numa mesa estivéssemos sentados. A bênção da presença de Deus é tão grande na vida do crente, que mesmo ele enfrentando o seu momento mais difícil, ele se comporta como alguém que está sentado na mesa, desfrutando de um banquete, porque ele tem a presença de Deus na vida dele. E a presença de Deus na vida do crente, ela faz toda a diferença. Ele vai estar como se o tempo todo estivesse sentado numa mesa. Tal a intimidade e a segurança que ele tem na relação com Deus. Esse é o chamado do Senhor. Se você se sente
desafiado, se você se sente entristecido, você se sente cansado por alguma situação, saiba que a vontade de Deus e a proposta de Deus é essa, de você estar permanentemente desfrutando de um banquete. E, meus irmãos, se nós não nos sentimos, mesmo Deus tendo derramado o seu Espírito sobre nós, mesmo com a bênção da salvação, mesmo sabendo que o Deus Todo-Poderoso está do nosso lado, nós não nos sentimos permanentemente numa festa, tem alguma coisa estranha na nossa vida cristã. Porque a vontade do Senhor é que nos sintamos seguros o tempo todo. A oração de Jesus não foi: Senhor, livra-os do mundo. Nenhum momento. A oração de Jesus e seus discípulos, João capítulo 17, Senhor, livra-os do mal. Guarda-os do maligno. O mundo oferece tribulações. O mundo, teremos provações, teremos dificuldades. Mas mesmo enfrentando o momento, a ocasião mais difícil da nossa vida, naquele momento, desfrutaremos da presença de Deus como se estivéssemos numa festa. A trajetória cristã não é de tempos em tempos viveremos um momento de festa. Na vida é assim. Você vai num casamento, se alegra, bebe, come, tira as fotos, se alegra com a beleza do que você está vendo, mas aquela festa tem hora para terminar. E você depois volta para a sua realidade. E sabe lá quando um novo convite vai te aparecer para uma nova festa, para um novo casamento, para você se alegrar novamente, para você ter com quem conversar, para você ter com quem sorrir. A vida é assim, mas o Evangelho não é assim, a vida com Deus não é assim. Deus não nos chama para desfrutar de vez em quando de uma mesa farta. Deus não nos chama para, ao acordar, desfrute, ao trabalhar, desfrute, ao se deslocar para o trabalho, desfrute o tempo todo. Essa é a vontade de Deus. Davi está dizendo que Deus oferece isso. Se nós não nos comportamos e não absorvemos essa promessa da parte do Senhor, nós temos que perguntar: Senhor, por que essa promessa ela não está sendo experimentada por mim? Por que eu não me sinto sentado ao teu lado na mesa farta? Por que diante das adversidades eu não estou tranquilo? Por que as adversidades me assolam? Por que eu choro? Por que eu me sinto sozinho? Por que eu me sinto esquecido? Por que eu me sinto abandonado? Por que a minha percepção é essa? Por que a minha leitura tem sido essa? Se não é esta a tua vontade, se não é isso que o Senhor tem projetado para mim, porque a tua sombra está sobre mim, a tua mão está sobre mim. O Senhor tem me sustentado, o Senhor tem estado na minha vida, o Senhor tem estado presente. Eu não posso acusá-lo de nada, eu não posso acusá-lo de que o Senhor se esqueceu de mim, eu não posso dizer que o Senhor me abandonou, eu estarei mentindo se eu fizer estas afirmações. Então, se o Senhor está presente, por que eu não me sinto num banquete? É uma questão que temos que responder com honestidade. Porque Davi está dizendo que Deus é um anfitrião e que preparou uma mesa farta e preparou os lugares e te chama e me chama para sentar no nosso lugar e para desfrutar. E detalhe, não com tudo favorável. Davi diz: preparas uma mesa na presença dos adversários, não preparas uma mesa na presença dos que me são favoráveis.
dos que me são simpáticos. Não, é na presença dos adversários, é na hora da adversidade, na hora da dor, na hora do conflito, na hora da intriga, no momento do diagnóstico negativo, no momento da crise conjugal, no momento do sofrimento, no momento da dificuldade. Ali eu desfruto de tranquilidade, porque eu estou na tua presença. É uma questão. Deus não derrama suas bênçãos a conta-gotas. Deus não é mesquinho. Deus não fica brincando. Se Ele pode presentear, Ele esconde o presente. Ele pode te alegrar, mas Ele não te alegra. Ele pode te inundar de bênçãos, mas Ele não te inunda. Ele pode presentear, mas não presenteia. Ele pode te aliviar, mas Ele não te alivia. Deus não é esse. As dádivas de Deus são fartas, infinitas. E elas estão aí sendo derramadas. Mas porque a nossa reação não é uma reação, a nossa resposta, a nossa correspondência, ela não é efusiva. Ela não é festiva, ela não está à altura do que Deus faz. É uma questão que eu e você temos que responder, primeiramente para nós. Mas eu te garanto, na autoridade da Escritura, que isso não tem nada a ver com o Senhor, tem a ver apenas conosco. Com o nosso pecado, com a nossa recusa de sermos íntimos, com o medo que temos, porque a intimidade, tem gente que tem medo, prefere uma relação de fé distante, não quer ser cheio do Espírito, porque ser cheio do Espírito implica, às vezes, em perder o controle. Tem medo de entregar o controle total da vida para Deus, sabe lá o que Deus vai fazer, e eu tenho a minha vida controlada, organizada, então tá bom do jeito que tá bom eu orar do jeito que eu oro, tá bom a minha relação com a igreja, basta, tá de bom tamanho, eu não quero mais. Só que tem um problema, o Deus que te salvou quer mais. O Deus que te salvou te quer por inteiro. O Deus que me salvou me quer por inteiro. Ele quer que eu esteja alegre o tempo todo. E Deus não é um alienado, Ele conhece a dor humana. Ele enviou o seu Filho, e o seu Filho é chamado na Bíblia, por Isaías 53, de homem de dores, que sabe o que é padecer. Deus conhece o sofrimento humano. Deus está olhando as mães e pais que estão lá em Petrópolis nesse momento, chorando pelos filhos soterrados. Ele sabe o que é dor. Não temos um Deus alienado da realidade do sofrimento. Ele sabe por onisciência e Ele sabe por experimento. Ele encarnou e andou entre nós. Mas a despeito da dor humana e da dor que o mundo provoca, Jesus é aquele que encontrou contentamento em todos os momentos, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele estava satisfeito com o seu Pai, satisfeito com o seu Deus. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Deus é esse anfitrião que tem uma mesa farta para me oferecer e te oferecer. Deus não é pobre, Deus não é mesquinho. Deus, Ele tem bênçãos extraordinárias para serem distribuídas entre nós, bênçãos espirituais. Uma segunda questão que Davi coloca nesse verso, ele vai dizer: Senhor, unge a minha cabeça com óleo. E como eu disse, esse óleo aqui não é o óleo da unção derramada sobre reis, sobre profetas, sobre sacerdotes. Esse óleo aqui, na figura do anfitrião, é o óleo que é derramado sobre o convidado. É o óleo de alegria, para tirar as impurezas, a poeira da rua, para ornamentar a pessoa, para deixá-la limpa,
capaz, higienizada, de ponto de sentar na mesa e celebrar. É um óleo de alegria. Óleo de alegria. Aí eu lembro do Josué Rodrigues. Vale a pena depois você ir lá no YouTube localizar a canção do Josué Rodrigues, que fala, ele baseando a sua canção em Isaías 61, quando Isaías fala do Espírito do Senhor que está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Aí tem um trecho da canção do Josué que ele diz assim: óleo de alegria ao invés de pranto. Óleo de alegria, e o óleo de alegria é símbolo do Espírito de Deus. No Antigo e também no Novo Testamento. O que Davi está dizendo? Ele está pedindo: Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Senhor, unges a minha cabeça com óleo. E quando se ungia, se derramava todo o óleo sobre a cabeça do convidado, para que ele estivesse em condições de celebrar aquele banquete, celebrar aquela festa. Deus quer derramar sobre a minha vida e sobre a tua vida, meu irmão, tanto você que aqui está no templo, como você que me ouve, em qualquer lugar em que essa mensagem chegar, Deus quer derramar sobre a tua vida o óleo do Espírito Santo. Temos que perder o medo de sermos ungidos pelo Espírito Santo. Deus não quer gotejar o Espírito. Não é uma relação de conta-gota. Deus quer derramar a unção do Espírito Santo sobre a tua vida e sobre a minha vida também. Deus nos quer experimentando de uma profunda alegria no Espírito Santo. Uma vida cristã sem a alegria do Espírito, sem a unção do Espírito, é uma vida cristã insuficiente. Porque é justamente a alegria do Espírito Santo que vai fazer com que nós enfrentemos os nossos momentos mais difíceis e ficaremos tranquilos. Porque temos a alegria do Espírito Santo, que é uma alegria que não depende da saúde, não depende do dia 30, do dia 5, os dias em que é creditado na nossa conta o pagamento. Não depende de um momento bom na família. A alegria do Espírito, ela é permanente. Ela estará sobre nós nos momentos favoráveis e ela estará sobre nós também nos momentos desfavoráveis. Eu quero fazer uma pergunta a você, e essa pergunta é para mim. Porque a ministração da palavra, ela não é só para quem ouve, ela é para quem ministra também, é para quem prega. Essa unção do Espírito Santo, essa alegria do Espírito, é uma experiência que você pode dizer que você tem. E essa alegria aqui, veja que Davi, ele está falando de uma experiência, ele não está falando de uma coisa teórica. Ele está falando de uma unção com óleo que era derramada sobre a cabeça de um convidado. Não é algo teórico, fantasioso. Davi está falando de um experimento. E o óleo sobre a cabeça do convidado refrescava a cabeça dele. Imagine isso no Oriente Médio. Imagine um almoço às 12 horas no Oriente Médio. O que era almoçar, atravessar um deserto até a tenda de um homem, molhar o seu rosto e depois, imagine a sensação que esse homem ou essa mulher tinham nesse momento. É isso que Davi está dizendo. Ele está falando dessa experiência com o Espírito de Deus. Deus tem unção do Espírito Santo
para derramar sobre a tua vida. Primeiramente, Ele te chama para o banquete. O Senhor te chama para a intimidade primeiro. Porque Ele nunca vai derramar unção sobre a cabeça de quem não há seus aposentos. Como que o anfitrião poderia derramar unção sobre alguém que não entrasse pelas portas da sua tenda? O convidado tinha que primeiramente aceitar o convite e se deslocar até a casa onde a festa era oferecida. E quando ele chegava lá, porque ele aceitou o convite, ele atravessou o deserto, ele saiu da sua região, ele foi ao encontro do anfitrião, e quando ele chega lá, sinalizando que, olha, eu estou aqui, eu aceitei o teu convite, eu quero essa intimidade, eu quero sentar ao redor da mesa, eu quero ocupar o meu lugar. E aí então, o anfitrião alegre, porque o convidado veio, ele então pegava o vaso e derramava o óleo da unção sobre a cabeça do convidado. Deus, primeiramente, faz o convite. Seja íntimo, seja próximo, esteja perto. Não fica distante, não fique desconfiado. Não se alegre com a alegria dos outros apenas. Veja o que o Senhor está fazendo no meio do seu povo, mas saiba, Deus tem bênçãos para você. O teu testemunho de bênção e de operações não pode ser apenas aquilo que Deus faz no meio do povo, mas você tem que ter a tua experiência com Deus, o teu fato com Deus. Seja íntimo. E ao aceitar ser íntimo, ao aceitar ser próximo, tem uma promessa. E qual é a promessa? Deus vai derramar o Espírito Santo sobre você e sobre mim, louvado seja o nome do Senhor. Há uma unção que Deus quer derramar. A gente pode achar que a vida cristã ela pode ser vivida sem essa dinâmica com Deus. Mas saiba que não é essa a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que sejamos próximos, ungidos e cheios do Espírito. Para terminar, Davi vai dizer uma outra coisa muito interessante. Ele vai dizer que o cálice vai transbordar. O meu cálice, ele transborda. Alegria, mesa farta, alegria diante das adversidades, unção sobre a cabeça e cálice transbordante. A nossa vida é assim. Esse verso, ele retrata a vida cristã que temos. A nossa vida, ela é marcada por estes exemplos. Quem convive conosco é capaz de descrever a nossa vida cristã com tais palavras. Olha, a tua vida é uma vida como se alguém estivesse permanentemente numa festa, num banquete, numa mesa farta, sempre fresco e com o cálice transbordando. Se a nossa resposta, a minha e a sua, for não, a nossa vida, a minha vida não reflete esse verso. A minha vida é marcada por alegrias pontuais, momentos bons, mas eu vivo de vez em quando deprimido, entristecido, cabisbaixo e me sentindo derrotado. Meu querido, tem então uma incongruência entre o que a gente vive
e o que Deus está oferecendo. E a culpa não é de Deus. A culpa seria, e com temor eu digo isso, porque eu falo sobre o Todo-Poderoso, se ele escondesse as bênçãos. Ficasse brincando. Tem uma canção, inclusive, do Diante do Trono, né, que diz, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Eu posso te dar, mas eu não te dou, hein? Você pode me achar, mas você não acha. Tem que me procurar direito. Esse Deus infantilizado, ele não existe. Deus sim, e aí é boa teologia. O que ele faz sim, é de vez em quando, como Jó. Ele nos lança em sombras temporárias, porque ele quer trabalhar conosco, quebrar o nosso caráter, mudar o nosso coração. Então Deus nos lança sim em regiões cinzentas, de vez em quando. Mas isso não é uma questão de brincadeira com a gente. O propósito é maior. Ele quer se revelar, ele quer quebrantar, e o coração está endurecido. Mas na maneira ordinária, cotidiana de Deus lidar conosco, não é assim. Ele é farto o tempo todo, acessível o tempo todo. O véu foi rasgado, o Espírito Santo foi derramado. A palavra está na tua mão, foi distribuída entre nós. A salvação é eterna. Deus é dadivoso, é extenso, é eterno, é infinito, é longânimo, é excelso. E aí, a vida que ele está propondo para mim é essa vida retratada no verso 5. Uma vida como alguém que está numa celebração, alguém que está num banquete, alguém que teve a sua cabeça refrescada, alguém que tem um cálice transbordante. Meu irmão, o teu cálice transborda? E aqui não é o cálice transbordar pela fé, não. Ele não está transbordando, mas ele vai transbordar. Eu creio pela fé que está transbordando. Não, é uma experiência. Não é uma fé, não é um desejo de Davi. Davi não está desejando isso. Davi está dizendo que é isso que ele experimenta com Deus. Não é uma possibilidade, não é um talvez, não é um quem sabe, não, é agora. É a proposta hoje, é a proposta agora, é a proposta do momento. A mesa está posta, o banquete está arrumado, o lugar está liberado para eu e você sentarmos. O cálice está sobre a mesa para ser transbordado, está transbordando, e Deus quer que eu e você tenhamos essa experiência e sejamos capazes de descrever a nossa vida com tais palavras. Não se contente numa vida cristã onde você esteja longe dessa realidade, longe da festa. E há crentes, irmãos, que parece que não estão vivendo festa nenhuma. Há irmãos que, se eles disserem que estão indo para o céu para alguém, alguém vai dizer assim: você está indo para o céu? Mas com essa cara? Está indo para o céu desse jeito? Meu querido, se fosse comigo, e eu tivesse um passaporte, um convite para o céu, eu estaria pulando. Se a nossa vida cristã não reflete essa alegria do verso 5, eu e você. Deus sabe o que é o sofrimento de uma mãe por causa do filho que está embriagado numa balada às 3 da manhã de uma sexta-feira. Deus sabe o que é um chefe de família que recebeu a notícia desempregado. Eu lembro dos meus tempos de estágio na Igreja Congregacional de Lindo Parque, um querido amigo, hoje pastor, trabalhava numa das maiores companhias de seguro do Brasil, no Rio de Janeiro. Hoje ele é o pastor da Igreja Congregacional de Búzios. Temos igreja em Búzios, hein, irmãos? Se for passear para Búzios, temos lá a igreja do reverendo Valdinei.
E o Valdinei era funcionário de uma das mais importantes companhias de seguro do Brasil. Chegou de terno e gravata para trabalhar. Foi chamado, assim que chegou, na sala do gerente, foi oferecido um café, ele não aceitou, e a notícia foi: você está desligado, está demitido. Deus sabe o que é isso. Deus sabe o que é os boletos chegando. E você decide o que você vai pagar, porque não tem dinheiro para tudo. Eu lembro de um querido amigo meu que um dia falou assim: olha, eu estava numa situação daquela, eu tinha muita conta para pagar, pouco dinheiro, e aí um dia eu fiz a proposta para minha esposa. Ele falou assim: vamos fazer aqui uma roda no meio da mesa, no meio da sala, pega um giz aí, fazer a roda, joga os boletos para cima, o que cair dentro da roda a gente paga. O que cair fora, Deus sabe o que é isso. Deus sabe o que você está se sentindo apertado com uma situação. Mas a proposta do Senhor, qual é? Preparas uma mesa farta na presença das adversidades. E aí você visita um irmão, como eu já tive, você já visitou irmãos em estado terminal? Sidney, meu querido amigo, o irmão dele, Selmo. Eu visitei Selmo nos últimos dias de vida. Selmo tinha, se estivesse vivo, teria agora seus 50 anos. Teve um câncer super agressivo de boca. O dente apareceu mole. Retardou a ida ao dentista, retardou. Quando foi ao dentista, o dentista viu e não gostou. Olha, isso aqui tem pouco a ver comigo. O dente está mole, mas não tem nada a ver com dente. Isso aqui é uma outra especialidade. Ele, qual? Você precisa procurar um oncologista urgentemente. Selmo procurou, iniciou o tratamento no INCA. E, com o tempo, o câncer perfurou. Em uma das ocasiões que eu o visitei, ele estava com a faixa, não dava mais para ver seu rosto direito. Eu não cheguei a ver a cena, mas Sidney me contou que chegou naquele ponto de, ao beber alguma coisa, vazava. Selmo era servo do Senhor. Eu visitei Selmo pouco antes dele partir. Selmo estava tranquilo, porque ele sabia que ele estava numa mesa diante de uma adversidade, mas ele sabia quem ele era, em quem ele cria, para onde ele estava indo e quem estava ao lado dele naquele leito, naquele quarto ali no INCA da unidade de Vila Isabel. Na presença das adversidades, Senhor, preparas-me uma mesa farta. Derrama a unção sobre a minha cabeça e que o meu cálice venha transbordar. Não se contente com o cálice cheio. Peça ao Senhor para que o teu cálice transborde. Peça ao Senhor a unção do Espírito Santo. Peça a Deus experiências com o Espírito dele. Peça ao Senhor a alegria indizível do Espírito. E o Senhor quer te dar. É da vontade dele que a experiência do verso 5 seja a minha e seja também a tua experiência para a glória do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que o Espírito Santo cele a sua palavra no nosso coração e que o Senhor nos proporcione todas as promessas que estão contidas aqui para a glória do seu santo e maravilhoso nome.
Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Bignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição.